Bom dia pessoal, eu me chamo Ravel. Eu fui convidado pelo amigo Cizenando a gravar um vídeo falando um pouco sobre a minha trajetória no mundo dos concursos. E eu falei, tá bom Cizer, vou gravar um vídeo e vou apresentar a vocês de maneira objetiva sobre essa minha caminhada, sobre alguns erros que eu pratiquei. E às vezes quando eu estou conversando com alguém e que está iniciando nesse caminho dos concursos públicos, eu apresento um pouco a minha história e até mesmo para orientar. Na verdade eu faço isso quando surge a oportunidade para apresentar os erros e orientar as pessoas iniciantes. E vamos lá. Quando eu comecei a estudar para concurso público, eu estudava de uma forma parecida com a forma de estudo para faculdade, universidade. Porque na época da universidade eu me preparava teoricamente, até porque meu curso era o curso que eu fiz era essencialmente teórico, então eu me preparava teoricamente apenas, né? Leitura, e existe também o recurso o audiovisual, vídeos, existem muitos vídeos com informações valiosas no YouTube. Então eu fiz basicamente isso, eu me envolvi apenas com a teoria e esse foi o meu erro. Ninguém veio até mim e falou, não, você tem que se envolver com a teoria e também com questões, os exercícios de fixação. Então eu fui para fazer uma prova, duas, só com essa teoria, né? Só com esse caminhar, né, da teoria. E aí eu naturalmente perdi, tá? Não me dei bem. E depois uma pessoa na internet, eu não conheci essa pessoa fisicamente, mas eu sou grato a ela até hoje por ela ter aberto os meus olhos. Ela falou, Ravel, se você fizer questão todo dia, você passa em qualquer concurso. Sobretudo os concursos mais difíceis, que exigem mais assuntos, que tem uma concorrência maior. Então essa pessoa foi a primeira a dizer isso para mim e mudar meu curso de estudo. Depois dele eu ouvi outras pessoas falando sobre isso, de fazer questão todo dia e não ficar preso, ligado somente à teoria. E aí, depois que ele me deu essa luz, essa pessoa, eu gostaria até de agradecê-lo pessoalmente, a minha trajetória no mundo dos concursos mudou radicalmente, porque eu continuei me envolvendo com a teoria, obviamente. Por exemplo, eu pegava um vídeo no YouTube sobre crase. Imagine que eu não sei nada sobre crase. Imagine que você não saiba nada sobre crase. Disciplina português, que cai em todo concurso. Então, se você não sabe nada, você precisa ter um certo domínio conceitual, tá? Sobre aquele assunto. Você pode usar um PDF, existe muito PDF de qualidade. Tem gente que prefere ler material escrito, ótimo. Cada um sabe qual é o seu perfil de aprendizagem mais eficaz. Então eu optei, e até hoje eu opto por vídeo aula e priorizo, melhor dizendo. E foi isso que eu fiz. Eu assisti, por exemplo, situação hipotética, e de fato aconteceu. Eu vi uma aula sobre crase. Você não precisa ficar usando o seu tempo, horas, para ver o vídeo sobre aquele assunto, por exemplo. Veja um vídeo ou leia um material que te forneça uma base conceitual, tá? Que você saiba se deslocar, eu sei o que significa crase, ela é usada nessa situação, naquela situação, ela não é usada naquela situação, tá? Então esse princípio você aplica também você aplica também sobre os outros assuntos, sobre as outras disciplinas, tá? Então foi isso que eu fiz. Peguei a teoria, tá?
e depois eu fui praticar. Existe um site que foi fundamental para a minha aprovação, o qconcursos.com. Então, depois da teoria, depois do vídeo sobre crase, por exemplo, um vídeo de 30 minutos, tá? 40 minutos, eu fui para as questões, porque lá é onde eu fui treinar e onde eu fui também aprender, e aprender mais ainda. Então, eu fui com uma certa bagagem conceitual, com certo domínio, que não era um domínio profundo e nem precisa ser, com domínio conceitual, tá? Básico, e fui fazer as questões lá. E foi nessa de fazer as questões sobre crase, por exemplo, errando, acertando, vendo os comentários, as pessoas se ajudam lá dentro, os comentários, você vê a questão, vê o gabarito, tem um comentário, aí tem o comentário da letra A, por que está errada a letra A, por que está errada a letra B, por que a letra C está correta. Então, essa foi a forma eficaz de eu aprender, entende? Eu fui para a prática. Eu não fiquei apenas na teoria como eu fazia lá atrás. E isso eu fiz nas outras disciplinas, nos outros assuntos. Por exemplo, eu fui para Direito Constitucional. Eu nunca tinha estudado Direito Constitucional na minha vida. E cai em quase todos os concursos. Direito Administrativo também. Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, do artigo 1º ao 4º. Eu nunca tinha estudado nada sobre isso. Obviamente, eu tinha que ter uma base conceitual. Da mesma forma, como eu falei sobre o assunto crase. Percebe como o princípio é o mesmo? O princípio de estudo? A rota. Então você vai, pega o PDF, se achar melhor, leia sobre princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º, Direito Constitucional. Se você achar melhor, faça como eu. Pegue um vídeo no YouTube, assista a um vídeo no YouTube. E foi o que eu fiz. Assisti a um vídeo, a mais de um na verdade, no YouTube, para ter um certo domínio, saber o que significa princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, artigo 1º ao 4º. E aí, adquiri uma certa noção desses artigos, desse assunto, e imediatamente eu fui para as questões, praticar. Então, o princípio, como eu falei, teoria mais prática, teoria mais prática, sempre assim. E aí, fazendo as questões no qconcursos.com, fazendo, errando, vendo os comentários, como eu falei, eu fui aprendendo. E aí você vai perceber o momento de partir para outro assunto, quando você estiver acertando. É o sinal verde.